programa. Pois é, obrigado a todos. Também tem aqueles ouvintes que acham que o programa devia era sair do ar, né? Que acho que é tempo demais para o Macalossi ficar falando. 17h09. Vamos ao destaque internacional. Pedro Pereira, há aí uma missão envolvendo países, né, que poderiam ser alternativas à exportação brasileira. O governo brasileiro está buscando mercados alternativos aos Estados Unidos. Um desses mercados é o México. Vamos à abertura aqui do programa. Isso mesmo, Macalossi. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, viajou nesta semana ao México e ao Canadá para coordenar uma reação ao tarifaço de Donald Trump. No México, o vice-presidente assinou acordos comerciais com foco em agropecuária, bioenergia, indústria e tecnologia. As reuniões envolveram mais de 100 empresários brasileiros e reforçaram o interesse do governo em transformar o México, hoje o 7º maior destino das exportações brasileiras, em uma plataforma para acessar o mercado americano por vias indiretas. O Canadá passa a integrar um eixo de cooperação comercial e ambiental com o Brasil com o mesmo propósito. Alckmin destacou que o Brasil e México são as duas maiores democracias da América Latina e que há espaço para uma agenda de ganha-ganha, inclusive no campo ambiental. Na prática, essa mudança de rota pode levar a uma nova configuração nas cadeias produtivas. Setores como carnes, café, soja, etanol, máquinas e tecnologia já demonstram interesse em ampliar presença no México e em outros mercados, Macalossi. Muito bem, nós vamos conversar com o Paulo Borrolometes, que está aqui conosco, para falar especificamente sobre isso. Ele que é especialista em comércio internacional. Nós estamos no caminho certo? Boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Primeiramente, obrigado, cumprimentando a você, os colegas, os ouvintes. E, na verdade, assim, existem mais de uma alternativa à situação que nós estamos vivendo. Eu sei que o Rio Grande do Sul está sendo extremamente afetado pelo tarifaço americano, ou seja, o setor moveleiro, o setor de calçados, e vários outros, assim como Minas Gerais, meu estado, São Paulo, Rio de Janeiro e principalmente Espírito Santo também na questão de mineração de granito. O que eu gostaria de trazer a conhecimento de todos, até no sentido de evitar que tantas empresas entrem em férias coletivas ou que haja demissões, é que existem alternativas corporativas ao problema do tarifaço americano. Eu sei que muitos exportadores estão aguardando uma reação do governo brasileiro ou uma retração do governo americano, que a gente não acredita que isso ocorra num curto espaço de tempo. Mas muitas empresas, pelo menos em Minas Gerais e São Paulo, já têm se articulado no sentido de ter um caminho paralelo, que cidade que forma. Os Estados Unidos, é importante entender isso, a legislação de importação é uma legislação federal. A aplicação da alíquota de 50%, ela é uniforme e você não tem como sair disso no aspecto da tributação de importação. Sim. Mas os Estados Unidos, composto de 50 estados, ele tem legislação, cada estado, legislação específica para aplicação de imposto na venda, o tal chamado sales tax, O que isso significa na prática? Alguns estados, como Delaware, como South Dakota, como Flórida, eles não aplicam tributação na revenda da mercadoria interna se a mercadoria não passar por aquele estado, especificamente Delaware e South Dakota. Existe uma alternativa, eu sou gestor da área de exportação de uma empresa que já há 3 anos nós trabalhamos nos Estados Unidos com uma unidade de distribuição lá, por outros motivos que não fiscais, mas que se aplicam também a este momento. O que seria isso? Seria a abertura, as empresas brasileiras, os exportadores brasileiros poderiam abrir uma filial nos Estados Unidos simplesmente documental, ela não existe uma operação física local, você faz isso através de escritórios de contabilidade nos Estados Unidos. Eu represento um aqui no Brasil, que ele tem a sua matriz em Delaware, mas tem unidades em São Paulo, Uruguai e vários outros países, através da abertura de uma onshore. O que seria uma onshore? É uma empresa fiscal, devidamente registrada nos Estados Unidos, sem funcionários, sem escritório, sem nada disso, ela existe no papel, a qual passaria a se constituir como o importador dentro dos Estados Unidos. Ou seja, a empresa aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, deixaria de exportar diretamente para o cliente final dela e passaria a triangular através dessa operação. Qual que é a vantagem disso?
vai haver uma transferência de receita. Vamos supor que ela já fizesse exportação de calçados, estou inventando um produto qualquer aleatório, no valor regular lá em média de 50 ou 100 mil dólares. Vamos pegar um exemplo ilustrativo de 100 mil dólares. Ela vende para o importador. Se ela vender diretamente para ele por 100 mil dólares, ela pagaria um imposto de 50 mil dólares para cada operação que ela fizesse. O que ela poderia fazer? Ela poderia enviar esses produtos para ela mesma, né? Ou seja, ela passaria a ser o exportador aqui no Brasil e o importador nos Estados Unidos. Seria uma operação triangular através de uma subsidiária dela nos Estados Unidos. Essa subsidiária receberia a mercadoria por um valor inferior ao valor real, pagaria um imposto bem menor sobre o tarifácio de 50% e revenderia para o cliente final no valor normal. O que aconteceria na prática? Essa empresa dela nos Estados Unidos é que ia apurar o lucro principal dessa operação, o profit dessa operação. Sim. Tá? E frente disso, ela poderia depois transferir esse valor para o Brasil, ou seja, ela abrindo uma empresa lá, ela teria uma conta bancária, pessoa jurídica lá, perfeitamente legal, seria declarada no imposto de renda, a filial dela, a subsidiária dela seria declarada no imposto de renda aqui, uma coisa bem transparente. Seria o drible da vaca nas tarifas. Eu não vou chamar de drible da... Ela teria condições de reduzir isso, né? Vamos chamar de o drible da vaca, né? Como você está colocando. Termo futebolístico. Isso. Ela conseguiria minimizar drasticamente através de uma triangulação de uma operação com ela mesma. Né? Qualquer empresa poderia fazer isso? Você hoje consegue... A depender do estado, porque lá varia muito, né? Pois é. Na verdade, eu tive uma empresa lá durante 5 anos num estado que não tem benefício fiscal. Por isso que a importância de você falar de Delaware, de South Dakota, de Wyoming, de Flórida. Por quê? Os Estados Unidos são 50 estados. A minha empresa era em Massachusetts, não tinha nenhum benefício fiscal. Mas pegando o exemplo de Delaware e South Dakota, né? 2 estados lá, que se a mercadoria não passa lá nem na entrada, nem na saída, ali não tem tributação na venda. O que é importante explicar isso? Porque se você vender por 40 mil dólares e depois revender por 100, essa diferença entre o 40 e os 100 mil, ele vai ser tributado lá. Então você vai trocar 6 por meia dúzia, não vai adiantar nada. Mas se essa LLC é uma empresa registrada em Delaware ou em South Dakota, e ela vai ter essa isenção, né, não aplicação do sales tax. Então ela vai pagar o imposto na importação somente sobre aquele valor de entrada, né? E ela vai apurar um lucro real lá de 60 mil dólares que vão cair na conta, por exemplo, do Banco do Brasil, da empresa lá nos Estados Unidos. E que depois poderá ser internalizado aqui no Brasil, né? Futuramente, devidamente declarado à Receita Federal, e com isso ela vai conseguir fazer o drible da vaca, né, no aspecto tributário lá. Qual que seria a margem aí? Porque nós estamos falando de tarifa de 50%, dependendo do produto. Na verdade, o que acontece, né? Alguns produtos, esse drible não poderia ser feito como o caso. Exemplo, café, né, que em Minas Gerais é muito forte, São Paulo também. Por quê? Porque o café é cotado em bolsa internacional, bolsa de Londres, lá o custo da saca de 60 quilos, isso você não tem margem para trabalhar. Até a bolsa do café em Santos, né? Pois é, também, né? Agora, o que acontece? Produtos como sapato, madeira, mineração, granito, por exemplo, container de granito, você tem containers desde 6, 7 mil dólares até 50 mil dólares, né? Então você tem uma margem grande para poder estar trabalhando isso. Não é commodity, né? Então, para vários produtores aqui do setor calçadista do Sul, isso seria uma alternativa muito grande. Aí você fica aquela pergunta, qual o custo dessa operação? Hoje você abre uma empresa, uma LLC num estado desse, por $1.000, por R$6.000. Você abre ela só existe no papel, né? Aí a empresa passaria a ser o exportador ou o importador. Você vai ter custo da operação, né? Da operação. Você vai precisar ter uma empresa lá, um terceirizado, um despachante aduaneiro, para liberar a sua carga no porto e fazer o cross-docking, ou seja, tirar do porto e entregar para o importador final, né? Mas isso vai estar porque o próprio importador teria esse custo por ele. Ele vai deixar de ser o comprador na importação e vai ser um comprador em nível de mercado doméstico. É uma alternativa, né, para aquelas empresas que não vendem commodity, mas poder vender manter a sua operação de venda para os Estados Unidos. O senhor, né? faz o diagnóstico de que, na média, o empresariado brasileiro, inclusive que trabalha com exportação, não conhece esses escaninhos? Eu lhe falo o seguinte, sem sombra de dúvida. A Apex não deveria ajudar nesse sentido? Eu acho que deveria
poderia e deveria ajudar. As grandes empresas, por exemplo, se você falar de uma Gerdau tão importante aqui no Sul, ela já tem unidade. Ela tem uma estrutura lá, né? Tem uma estrutura. Então, para ela, assim, isso é chover no molhado. Para eles, se escutarem, né, a gente está explicando isso, né, eles já sabem. Já sabem, porque né, tipo assim, já fazem isso regularmente. Mas tu tem pequenos produtores que exportam e não conhecem. Mas você tem pequenos exportadores, né, pequenos, esse foco dessa explicação é voltado para eles, porque esses pequenos e médios exportadores, a operação deles se limita à parte brasileira. Houve o desembaraço aduaneiro no porto brasileiro, geração de documentos, eles liberam essa documentação para lá, carga para lá e dali para frente eles não se envolvem mais na operação. E neste caso, nesse modelo de triangulação, né, um modelo de triangulação, eles vão se envolver sim através da filial americana, da subsidiária americana, que eles vão abrir a um custo irrisório, né, mas eles vão se envolver na operação de importação, liberação, entrega ao comprador final lá. Eles vão manter o cliente dele, mas o cliente deles como um comprador doméstico. Né? Isso seria possivelmente, sim, facilmente operacionalizado a um custo irrisório, isso que é importante, né? Ou seja, se isso não resolver 100% do aspecto do impacto de 50%, mas vai minimizar drasticamente essas operações. Ou seja, é um caminho, né, para pelo menos até que essa situação possa ser revertida, eles possam manter o mercado deles. Professor Paulo Borrão-Moletti, é um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pela análise. Guilherme. E eu não tinha ouvido ninguém tratando da questão das tarifas sobre esse prisma. Né? É uma usando a legalidade, né? Usando instrumentos de comércio para que se busque uma alternativa, uma saída aí para os empresários. Sem dúvida. E lhe agradeço a análise e o tempo dedicado aqui ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir um pouco, né, com o empresariado do Rio Grande do Sul. Paulo Borrão-Moletti, que está aqui no estado fazendo uma agenda. Tem agenda de análise aqui, participação de evento, está circulando pelo estado. Nós estamos aqui até amanhã. Até amanhã, já com algumas agendas e todo contato é importante, né? E nem que for para contribuir um pouco para a manutenção de alguns empregos. Muito bem, com certeza. Lhe agradeço muito, Guilherme. Só para pegar aqui informações e por que dessa importância, consideramos fundamental tratar do assunto, porque 85% dos produtos exportados pelo Rio Grande do Sul para os Estados Unidos estão inclusos na lista dos 50%, não estão nas isenções. Não estão na lista de exceção. O Rio Grande do Sul hoje é o estado mais impactado pelas tarifas de Donald Trump. Perfeito, Guilherme. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Agora 17h21, nós vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência aqui na Rádio Bandeirantes. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.